Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Creio Logo Sei. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um mini estudo bíblico. Nós vamos pegar uma passagem da Bíblia, muito querida, uma das minhas preferidas, e vamos discorrer sobre ela. Antes de mais nada, peço gentilmente para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative para receber as notificações, combinado? Muito obrigada! O texto que nós vamos ler hoje está em Lucas 7, do 36 ao 50. É um dos meus preferidos, vou confessar para vocês. Eu acho um texto muito lindo e vamos compartilhá-lo hoje, combinado? Então vamos lá. Jesus é ungido por uma mulher pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-a, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Aleluia! Que lindo texto. É profundo demais, é emocionante, não é, queridos? Eu me emociono quase todas as vezes que eu leio esse texto. É muito lindo. Então vamos começar tentando imaginar a cena. Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu, uma pessoa muito importante na sinagoga lá em Cafarnaum, chamado Simão. Provavelmente esse homem queria testar Jesus, ele não queria honrar Jesus. E o texto mostra isso quando o próprio Jesus diz para ele, né, as coisas que ele deixou de fazer. A etiqueta da época dizia que o convidado deveria ser bem tratado. Ele deveria ter tido água para lavar os pés, ele deveria ter sido ungido com óleo, ele deveria ter recebido um beijo do anfitrião, deveria ter sido recebido pelo anfitrião com todas essas etiquetas. Mas não foi isso que aconteceu. Provavelmente Jesus chegou ali e ele tratou Jesus como um qualquer e ali estavam jantando. Quando finalmente entrou a mulher. A Bíblia diz que ela era uma pecadora. Ela poderia ser uma adúltera conhecida, uma prostituta, né, uma meretriz.
É muito provável que sim. E é uma pessoa de quem os demais queriam estar longe, né? E aí o que aquela mulher faz? Ela chega, não pede licença para ninguém, ela vai direto em Jesus, se ajoelha diante dele, chora nos pés dele, ao ponto de molhar, de lavar os pés dele, enxuga com os seus cabelos e quebra um vaso que ela tinha, um refratário, né, que ela tinha, com um óleo caríssimo, com perfume caríssimo, e derrama aos pés do Senhor. Esse perfume era caríssimo mesmo, assim, valia assim como se fosse uma vida inteira de trabalho. Provavelmente a mulher tinha isso para um momento difícil, de dificuldade na vida, ou um dote, se ela fosse se casar, ou às vezes até comprar a liberdade de um escravo. Valia muito dinheiro mesmo. Talvez era tudo que ela tinha. Muito provavelmente, né? Por ser uma pecadora, é muito provável que aquilo era tudo de mais precioso que ela tinha. E ela simplesmente derrama aos pés de Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso. É muito lindo, né? E por que ela faz isso? E aí o próprio Jesus vai explicar por que ela fez. Por gratidão por ter recebido perdão. Uau! Ela sabia que ela estava sendo perdoada por Deus. Ela estava se sentindo, ela não somente cria, mas ela estava se sentindo perdoada por Deus, ao ponto dela extravasar e fazer o que ela fez, adorar a Jesus da maneira que ela adorou, de tanta gratidão que ela tinha no coração dela. Quem sabe a vida que essa mulher não tinha? A vida torta, errante, errada. Quem sabe os erros que essa mulher não teve, queridos? Quem é que vai saber? Muito graves, com toda certeza, ao ponto de ser notório, né? A cidade sabia que tipo de coisa ela fazia, diferente daqueles que conseguiam disfarçar os seus pecados e que ninguém sabia. Na frente de todos eram puros, santos, né? E ela não. O erro dela, os pecados dela eram notórios para a cidade inteira. E então Jesus a perdoou. Ela creu, ela recebeu o perdão de Deus e ela sentiu também nas suas emoções, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, o perdão de Deus, a ponto de fazê-la extravasar. Não só isso, né? Com certeza ela emocionou a todos ali, ou quase todos, e nos emociona até hoje quando a gente lê. E aí o camarada, o anfitrião, que deveria ter tratado Jesus com respeito e com honra, ainda pensa lá no coração dele lá, se ele soubesse quem ela é, ele não a trataria como tratou. Mas Jesus, conhecendo a intenção do coração dele, falou: vem aqui. E contou-lhe uma história que vai resumir tudo o que aconteceu depois, né? Ou seja, a mulher amou muito mais do que Simão, o anfitrião, porque ela foi perdoada muito mais do que ele. Ele não deu muita importância para Jesus porque ele amou pouco, porque ele estava amando pouco. Por quê? Porque pouco ou nada foi perdoado. Mas e aí? Simão era tão santo assim que não tinha do que ser perdoado? Bom, tem algumas pessoas que nasceram santas e por isso não tem do que ser perdoado. Nasceu e tá tudo certo e é direto pro céu. Não. Todos pecaram e carecem da graça de Deus, é o que diz em Romanos 3:23. Todos. Mas a dureza do coração, o legalismo, a hipocrisia fincada ali, enraizada nos nossos corações, pode nos impedir de enxergar as nossas próprias mazelas, as nossas misérias. E era o que acontecia com Simão. Ele provavelmente era um doutor da lei, sabia tudo da Torá, dos profetas,
certamente, mas não entendia que ele precisava do perdão de Deus, que ele não precisava ser sempre um exemplo de santidade, não, que ele precisava se humilhar diante do Senhor, que para você ser o primeiro no reino de Deus, você tem que ser o último, que para ter intimidade e comunhão com Deus, você precisa descer degraus e não subir, e não aparentar grande coisa diante dos outros, não, ao contrário. Não é preciso orgulho, não é preciso nada disso, ao contrário, essas coisas devem ficar longe da gente. Isso sim, para que a gente se achegue mais a Deus, dia após dia, descendo os degraus do quebrantamento, da humilhação e da dependência. O próprio Jesus vai dizer lá na frente: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Tem pessoas que acham que estão ótimas, que elas são bem, que elas nasceram completamente saudáveis, sadias com relação ao pecado. E para que elas precisam de médico? Não. Jesus é um cavalheiro. Então Jesus espera que o nosso coração se quebrante para que ele seja convidado a entrar. Jesus não adentra um coração endurecido, uma porta fechada, uma porta travada, trancada. Ele não adentra. E é exatamente isso que ele está dizendo quando ele diz: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quem acha que é muita coisa, não precisa de mim, não me quer. E ele só entra onde ele é convidado. Tremendo isso, né, queridos? Tremendo. E o perdão, o poder do perdão, o que Deus fez na vida daquela mulher, mostra que não existe pecados que não possam ser perdoados pelo Senhor. Pecados terríveis podem sim ser perdoados por Deus a partir da nossa iniciativa em se arrepender e pedir o perdão dele. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é revolucionário para nós. É bom a gente frisar também que Jesus não compactuava das coisas que ela fazia. Como algumas pessoas aí gostam de dizer que Jesus andava com os marginalizados. Sim, ele nunca fez acepção de pessoas, ele amou a todos, ele ama até hoje a todos, mas ele não aprova as condutas erradas. O que ele faz é estar perto, é que as pessoas vejam que ele está disponível para todos, e não só para os grandes, não só para os bons, para os sábios, não. Ele está disponível para todos, inclusive para os pequeninos, mas ele não aprova as nossas condutas erradas. Para isso, existe o arrependimento, a mudança de vida, que é um passo que nós temos que dar, e o Espírito Santo vai nos ajudar na caminhada. Amém? Maravilhoso esse texto, né? Emocionante mesmo. Eu convido você a meditar, leia de novo esse texto, veja esse vídeo novamente e peça para o Senhor se revelar a você. Se você acha que existem áreas em que você precisa se arrepender, se você acha que você ama pouco o Senhor porque pouco você foi perdoado, volte-se para o Senhor, leia de novo, ore e certamente Deus vai falar com você. E se você se arrepender, se você mostrar para o Senhor frutos de arrependimento, Ele vai se chegar a você. Amém? Espero que Deus te abençoe profundamente, ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.